está lá no nosso grupo de WhatsApp, eu mandei uma mensagem. Hoje é um dia histórico para a nossa igreja, porque no nosso pequeno tempo de atividade aqui, nós chegamos ao final do primeiro livro que foi exposto completamente, né? Com 1 ano e 4 meses, nós chegamos ao final do Evangelho de Marcos, tendo a grande alegria, o grande privilégio de termos passado por todo esse Evangelho, expondo todas as sentenças, todos os parágrafos, verso por verso, passando por todo esse Evangelho, e isso é uma grande alegria. Nós estamos contentes, gratos ao Senhor. É um dia realmente, para mim, muito significativo e histórico. Marcos capítulo 16, e nós vamos considerar esse final do Evangelho de Marcos, que está a partir do verso 9. Marcos capítulo 16, a partir do verso 9. Diz assim a palavra de Deus, Sagrada Escritura: havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho do campo, e indo eles, anunciaram aos demais, mas também a esses 2 eles não deram crédito. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto, aos que tinham ouvido já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Temos tido o privilégio de caminhar pelo Evangelho de Marcos, e hoje, nessa noite que para mim é tão especial, a gente considera um texto que é, na verdade, base para um grande debate teológico. Se você perceber aí, dependendo da sua Bíblia, né, olhar para o começo do verso 9 e o final do verso 20, você vai ver um sinalzinho aí, que é uma chave. Antes, entre o verso 9 e a letra H do havendo, aqui na nossa versão NAA, tem uma chavezinha. E no final, o verso 20 também tem uma chavezinha. E essa chavezinha é uma indicação de que esse trecho, que vai do verso 9 ao verso 20, ele está sob júdice, por assim dizer. E há uma contestação se esse texto foi escrito originalmente por Marcos ou não. Porque há muitos manuscritos antigos que não contêm essa parte. Vai do verso 9 até o verso 20. Eu espero que você já saiba, nessa altura do campeonato, que o que nós temos aqui não é exatamente o mesmo texto original que foi escrito pelo evangelista. O que nós temos é uma tradução das muitas cópias que foram feitas. E essas cópias foram feitas, muitas delas, de muitas maneiras, no princípio do 1º século, do 2º século, do 3º século, e durante toda a história da igreja,
essas cópias têm sido feitas, e há um grande esforço de toda a igreja de reconhecer o mais próximo possível aquele que é o texto original, escrito pelos autores originais. Nesse sentido, irmãos, eu não quero gastar muito tempo com isso, mas eu quero dizer aqui então que há esse grande debate, e há irmãos piedosos, os quais eu respeito muito, muitos deles meus heróis na fé, que vão entender então que o Evangelho de Marcos termina no verso 8 do capítulo 16. E é ali que Marcos termina o seu Evangelho. Mas eu não creio assim. Eu não tenho essa posição. E a minha posição é que o verso 9 ao verso 20 do capítulo 16 de Marcos é também escritura sagrada revelada a nós e registrado pelo autor bíblico para que nós tenhamos. Eu tenho alguns elementos que me fazem crer assim. O primeiro deles é um elemento teológico, porque não é dado à igreja o poder de definir a escritura como um termostato, mas a igreja é um termômetro que reconhece a escritura. A igreja católica, ela pensa que ela é que determina o que é palavra de Deus ou não. Isso é palavra, isso não é palavra, isso é palavra, isso não é palavra, como um termostato. No termostato da sua geladeira, você vai lá e você fala, eu quero a 40 graus, e aí é você que determina a temperatura que vai estar. A igreja, ela reconhece a escritura como um termômetro, e ela, por exemplo, colocada no ambiente, ela vai dizer, esse ambiente está a 30 graus. E nesse sentido, em relação à palavra, a igreja reconhece, pelo poder do Espírito, a verdade revelada por meio dos santos apóstolos e o ensino apostólico. Nesse sentido, o que está aqui é verdade, é a verdade. Mais pura verdade. Então a igreja reconhece que esses elementos, esses argumentos que estão do verso 9 ao verso 20 são verdadeiros. Ora, daqui a pouco eu vou trabalhar um pouquinho mais sobre isso. Mas há também o próprio elemento daquilo que está registrado nesses versículos. Por exemplo, se alguém fosse adicionar ao Evangelho de Marcos, esse finalzinho aqui, é muito difícil pensar que alguém que está adicionando algo ao Evangelho, ainda mais adicionando fatores tão espetaculares, como esses que estão no verso 17 e 18, iria adicionar a falha dos discípulos de Cristo em crerem que ele havia ressuscitado. Não há um argumento textual aí de que isso é, muito provavelmente, texto bíblico de autoria de Marcos também, diante do ensino do apóstolo Pedro, que foi, por assim dizer, o mentor de Marcos, aquele que contou a história de Cristo para Marcos registrar o seu evangelho. Bom, eu não quero gastar muito tempo com isso, porque eu quero, na verdade, expor esse texto para vocês, e outro dia, quem sabe, a gente pode batalhar aí, conversar sobre crítica textual, e eu vou poder falar com vocês, porque essa é a minha posição. Mas eu quero então, tendo essa confiança, eu estou convicto que esse texto é a escritura sagrada, dizer para vocês o que está nele, aquilo que Deus registra para nós e nos concede aqui nesse texto. O texto começa justamente com essa consequência, ou aliás, com essa continuidade da ressurreição de Cristo, no dia mesmo em que Cristo foi ressurreto. O texto vai dizer então que, havendo Jesus ressuscitado naquele primeiro dia, a tumba estando vazia, Jesus aparece aos seus discípulos. E essa é a primeira ênfase que Marcos quer registrar para nós. Jesus apareceu aos seus discípulos, demonstrando materialmente para eles que ele estava vivo. Eu estou vivo. Jesus aparece primeiramente a Maria Madalena, no registro de Marcos. A gente sabe pelo registro dos outros evangelhos que Jesus vai aparecendo aos poucos aos seus discípulos, mas Maria é a primeira. E Maria, tendo essa revelação de Cristo, vai contar aos seus companheiros. O evangelista vai dizer que eles não creram na ressurreição, o que é trágico.
como nós vimos na semana passada, ao considerar a primeira metade do capítulo 16, a ressurreição é fundamental para a nossa crença em Cristo. O apóstolo Paulo vai determinar que isso é o grande elemento de distinção do cristão, se a fé dele é válida ou não. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo está morto, não tem vitória sobre a morte. E a grande promessa de vida eterna em Cristo não está válida. Mas os discípulos não creram no registro, ou no relato daquela mulher e que Jesus havia aparecido a ela. Depois ele vai dizer que Jesus se manifestou a mais 2 discípulos, e provavelmente esse aqui é aqueles que estão registrados no final do Evangelho de Lucas, que caminhavam para Emaús. E nós temos ali um registro bem detalhado de como foi aquela história. E como eles, né, depois de não conseguirem reconhecer a Cristo e na verdade serem constrangidos e confrontados por Cristo, como vocês demoram a entender, como vocês são lentos. Não era necessário que fosse cumprida toda a Escritura? Não era necessário que se cumprisse tudo aquilo que foi dito por meio de Moisés, por meio dos profetas, por meio dos escritos? Começando em Moisés, Jesus vai falar para eles como era necessário a morte, depois que Cristo ser ressurreto. E Marcos, então, aqui, da maneira como ele tem feito todo o seu evangelho, resume esse encontro de Jesus com aqueles 2 discípulos, dizendo que a eles também foi anunciado o evangelho, e eles foram para contar para os outros, e mais uma vez, eles não acreditam. Mais uma vez, eles demonstram um coração incrédulo. Verso 13 vai dizer: a esses 2 também, eles não deram crédito. E Marcos, obviamente, aqui está dizendo dessa realidade, da dureza do coração do homem, para crer na palavra de Deus, para crer naquilo que Deus diz. E não só isso, irmãos. Na minha perspectiva, de certa forma, Marcos está preparando para aquilo que os discípulos precisam passar a entender agora. Que o Senhor, uma nova realidade, vai agora usar os meios humanos para o seu próprio testemunho. Como a gente vai ver quando o próprio Cristo aparece a eles. Porque é essa a ênfase. João, se você quiser desligar o PA, deixar só para a gravação. Ótimo. Está me ouvindo aí, João? Bora. Finalmente, a palavra que começa o verso 14. Finalmente, Jesus aparece aos 11. Diante daquela falta de credulidade deles, diante daquela desconfiança de que Jesus, ressuscitou nada, isso aí vocês estão viajando, vocês estão tendo alucinações, o Senhor se coloca diante deles. O Senhor se coloca diante deles enquanto eles estavam à mesa, e o que o Senhor faz, a primeira coisa é censurar-lhes a incredulidade. Por que é que vocês são tão incrédulos? Por que vocês não creem? Por que o coração de vocês é duro? As pessoas me viram e deram testemunho da minha vida, e vocês não creram. E aqui a gente lembra especialmente de Tomé, né? Marcos, ele resume aqui, obviamente, e diz da aparição que Cristo fez aos 11. Então, obviamente, ele está falando daquela segunda aparição, onde Tomé está incluído, não a primeira, que fala somente dos 10. Mas Marcos, de uma maneira muito bela, e do jeito dele, como nós temos acompanhado, um ano e 4 meses, ele vai resumir, porque no fim das contas, há uma generalidade ali que precisa ser feita. Não sei se você já viu a pintura de Caravaggio sobre Tomé. Se você não viu ainda, veja, é muito interessante. Caravaggio pinta o Senhor Jesus e faz ali a mão do Senhor Jesus com as suas feridas, e faz a ferida no lado de Jesus, e na pintura Tomé está lá enfiando o dedão na ferida de Jesus, né? E Jesus chama Tomé: Tomé, vem cá, põe a sua mão aqui, veja as minhas feridas, toca em mim, para você ver que sou eu mesmo, eu estou vivo. Mas é muito interessante que Caravaggio retrata essa
a ação de Jesus para com Tomé, de chamá-lo, vem cá, põe a mão aqui, veja que sou eu mesmo. Mas todos os outros discípulos estão lá, ó, um olhão. Será que é mesmo? Poxa, é mesmo. É carne mesmo. A ferida está lá mesmo. E Marcos, de certa forma, traz esse registro que, embora Tomé fosse o único que teve coragem de falar, eu não acredito, só vou acreditar se eu pôr a mão. Marcos vai dizer que essa era o entendimento mais amplo e que estava no coração de todos. Essa incredulidade e a dureza para crer naquilo que o Senhor havia falado. Aquilo que o Senhor havia falado. E Jesus diz, vocês precisam crer. Vocês precisam crer. E isso é fundamental para aquilo que Cristo vai fazer agora. Porque a partir do verso 15, o Senhor vai dar uma instrução para os seus discípulos. A famosa grande comissão. A famosa responsabilização de que eles agora seriam as testemunhas de Cristo. E eles teriam sobre si não somente o privilégio, mas a responsabilidade de dizer aos outros: Jesus está vivo. Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou. E esse seria o meio pelo qual o Espírito Santo convenceria as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus diz então: vão por todo mundo, verso 15, preguem o Evangelho a toda criatura, se espalhem pela terra anunciando que eu morri, mas a morte não pôde me vencer. A morte, a tumba, não pôde me segurar. Veio poder divinal, extraordinário e sobrenatural. E eu estou vivo. E vocês serão testemunhas destas realidades. E é o testemunho daqueles que me viram pessoalmente. Será o instrumento para que as pessoas creiam. Creiam. E esse é o chamado. Esse é o chamado que o Senhor Jesus faz. Anunciem para que as pessoas creiam. Então não faz sentido vocês serem incrédulos. Essa dureza no coração de vocês vai impedir a operação de vocês de comunicar a realidade de que eu estou vivo. Creiam. Creiam e comuniquem. Porque na comunicação as pessoas devem também crer. E a definição do Senhor Jesus é essa: quem crê, for batizado, será salvo. Quem crê e for batizado, será salvo. O chamado do Senhor Jesus é esse. É um chamado que envolve a fé nele. Aliás, é um chamado que chama os discípulos a chamar a fé. Vão e falem para que as pessoas creiam em mim. Vão e falem para que as pessoas creiam e me obedeçam conforme elas creem em mim. Por isso Marcos vai dizer aqui de uma maneira, mais uma vez, resumida: quem crê e for batizado será salvo. Mateus vai ser muito mais detalhado na descrição, né? Porque ele vai dizer: batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e ensine-os a guardar tudo aquilo que eu tenho ordenado a vocês. Vocês devem batizá-los. Aliás, vocês devem testemunhar para que eles creiam e me obedeçam. E o batismo é essa primeira ação de obediência para com o Senhor. Essa primeira ação de submissão ao Senhor, porque você crê nele. Isso, o batismo é a primeira ação de obediência de um crente. O desejo de um crente ser batizado é para comunicar: eu creio no Senhor Jesus de Nazaré como meu Salvador, que morreu para remir os meus pecados, mas que ressuscitou dentre os mortos para a minha justificação. E não é preciso muito esforço aqui para dizer que Marcos não está dizendo que o batismo pode salvar ninguém, porque ele não para simplesmente dizendo assim, né? Quem crer e for batizado será salvo. Porque ele continua para dizer: quem, porém, não crer, será condenado. E a definição, então, final da salvação ou da condenação está no crer em Cristo. O que Marcos está ensinando aqui não é que o batismo pode salvar ninguém.
Mas ele está dizendo que os que creem em Cristo se submetem aos seus mandamentos. Aos que creem em Cristo, obedecem os seus mandamentos. E isso envolve como primeira ação, como primeira atitude, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa é a instrução do Senhor Jesus para os discípulos. Vão, testemunhem, falem, preguem, digam que eu estou vivo. Digam que eu estou vivo. Não deixe a dureza no coração de vocês. Creiam em mim. E não somente creiam em mim, mas comuniquem para todo mundo. Começando em Jerusalém, como o texto que nós lemos no início desse culto, de Atos capítulo 1. Começando em Jerusalém, para a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Até chegar aqui em Jacareí, no ano de 2025. Quem crê, será salvo. Quem crê e se submeter, será salvo. Quem crê e obedecer, será salvo. Meus irmãos, que mensagem maravilhosa que o Senhor dá aos seus discípulos. E que misericórdia do Senhor, né? Misericórdia do Senhor. Ele vai chamar daquela maneira tão gentil, tão mansa dele. Esses homens que são tão fracos, tão frágeis, com um coração tão necessitado de transformação, e depositar sobre eles a grande responsabilidade de serem o meio pelo qual as pessoas conhecerão o Evangelho e crerão no Senhor Jesus para a sua salvação. Vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Esse é o chamado de todo crente. Esse é o chamado de todo crente. Nós somos chamados a testemunhar de Cristo, a dizer com o coração crente, com o coração entusiasmado, alegre na realidade de que Cristo vive, para dizer aos outros: o meu Salvador vive, eu creio que o meu Redentor vive e eu o verei com os meus olhos, na minha carne. E você também pode encontrar com Ele, basta que você se arrependa e creia. Chamado para Deus. Você ainda não fez isso? Quero chamar você essa noite a fazer isso. Se arrependa e creia. Esse é o grande chamado do apóstolo. Dos apóstolos, aliás. E o grande chamado de Marcos quando escreve seu evangelho. Ele começa dizendo isso: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele quer que você creia que Jesus é o Filho de Deus. E quer que, crendo no nome dele, você tenha salvação. Por isso o meu chamado inicial para você, e não só o meu, pastor Marcílio, e daqueles que creem em Jesus, é esse: se arrependa e creia. Deposite a sua fé somente em Jesus e em nada mais. Jesus é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo e que ascendeu aos céus para que nós tenhamos salvação. E aí nós chegamos no grande ponto que causa dificuldade para muitos. E eu tenho a convicção, pode ser uma convicção meio movida de justiça própria, né? Ou movida por um julgamento que não é tão preciso, mas é uma convicção que eu tenho. Talvez convicção seja uma palavra muito forte, mas é a impressão. Vocês continuam me ouvindo aí no fundo? A impressão que muitas pessoas que têm a inclinação de rejeitar esse final longo de Marcos, que vai até o capítulo 20, é porque eles têm muita dificuldade para lidar com o verso 17 e o verso 18. Esses versos são realmente complicados para nós. Mas eles não são tão complicados quanto realmente eles parecem. O que a gente precisa fazer aqui é considerar com sabedoria esse texto e considerá-lo, né, à luz de toda a Escritura. Porque a verdadeira interpretação da Escritura é a Escritura mesmo que nos dá. E nós precisamos ler textos difíceis à luz de textos mais claros. O que Marcos vai dizer que Jesus disse aos seus discípulos? Verso 17 e verso 18. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome
expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Ora, Jesus está chamando ali os seus 11 apóstolos a deixarem de ter dureza no coração e dizendo para eles: vocês precisam crer. Vocês precisam crer, e vocês precisam crer e sair agora como minhas testemunhas, dizendo em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra, que eu estou vivo. E Jesus disse para eles sinais que acompanhariam a crença deles. Sinais que acompanhariam as crenças deles. E aqui, irmãos, nós temos uma lista de coisas que estão registradas no livro de Atos. Há um elemento aqui só que nós não temos registrado na Escritura. O texto vai dizer de expulsar demônios, exorcismos. O livro de Atos tem exorcismos. O texto vai dizer de falar novas línguas. O texto de Atos tem registros de glossolalia, pessoas falando línguas que elas não conheciam, sendo entendidos por estrangeiros. Isso aconteceu. O texto vai dizer de gente pegar em serpentes. E nós sabemos que o apóstolo Paulo foi atacado por uma serpente, porque pegou na serpente. Não propositalmente, mas pegou, no meio de umas madeiras lá, pegou a serpente, e a serpente mordeu o apóstolo Paulo. E ele sobreviveu àquele caso. Sobreviveu àquela peçonha, aquele veneno. E aqui tem uma coisa que nós não temos registrado no livro de Atos, e Marcos vai dizer que se eles beberem alguma coisa mortífera, aquilo não lhe faria mal. E nós não temos nenhum registro de que isso aconteceu. Então a gente não tem muito o que falar sobre isso. O texto também diz que se eles impusessem as mãos sobre enfermos, eles ficariam curados. E em Atos a gente tem um monte de registro de pessoas que foram curadas pela ação apostólica. E obviamente aqui então, irmãos, a gente não precisa negar essas realidades, porque elas foram reais. Conforme os apóstolos se dispuseram para testemunhar de Cristo naquele início da igreja, essas coisas aconteceram. Elas foram de fato reais. Eles expulsaram demônios, falaram novas línguas, pegaram em serpentes, impuseram as mãos sobre enfermos e eles ficaram curados. Essas coisas são reais, ações reais de Cristo sobre os seus discípulos. E essa não é a dificuldade, porque isso que Marcos está dizendo é o que ele está dizendo. A dificuldade é que nós precisamos agora compreender o que Marcos não está dizendo. E agora eu quero que você preste atenção. Você precisa saber aqui o que Marcos não está dizendo nesses versos 17 e 18. O que Marcos não está dizendo aqui é que a vida do crente é uma vida de determinismo idealista, romântico e irreal, de que a vida do crente é uma vida de flores e frutos e que não há dificuldade para o crente. Aliás, isso é óbvio simplesmente por ler essas coisas. Esse é um texto que os perversos malditos vão pegar para deturpar a obra do Senhor e a obra que Cristo faz dos seus discípulos. O apóstolo Pedro diz na sua carta que gente maligna pega a Escritura e tenta deturpar a Escritura. E esse é um desses textos que as pessoas tentam pegar para deturpar e para fazer uma grande exaltação de si mesmo. E é o que você vê ao longo da história, é gente tola, perversa, pagã, anticristo, falso mestre, tentando provar o seu poder na demonstração desses atos aqui, desses sinais. Você tem gente tonta que vai lá, aprende a dominar serpentes e prova: olha só, eu sou de Deus, eu pego serpente e elas não me mordem. Olha só, eu sou de Deus, eu chamo os demônios aqui à frente e eles me ouvem, me obedecem. Eu falo: fica de joelho aí, demônio. E ele começa a gritar: e olha só então como eu sou de Deus.
E esses atos, então, são utilizados por gente perversa para tentar demonstrar uma superioridade moral e de poder sobre as outras pessoas, na intenção óbvia e clara de manipular essas pessoas. E dizendo então, isso não acontece comigo, nada de mal pode acontecer comigo e nada de mal vai acontecer com a sua vida se você vier atrás de mim. Mas, meus irmãos, notem com agora muita atenção. A própria necessidade de ser registrado isso aqui indica para nós que o mal sobrevém sobre os discípulos de Cristo. O mal sobrevém sobre os discípulos de Cristo. Os discípulos precisaram lidar com demônios. Os discípulos precisaram lidar com a diferença, barreira linguística. Os discípulos precisaram lidar com serpentes que os atacaram. Os discípulos precisaram lidar com oferecimento de bebida mortal a eles. Os discípulos precisaram lidar com doenças, porque essa era a realidade que vinha também sobre eles. E o que Marcos então está dizendo aqui, aliás, o que ele não está dizendo, é que a vida do crente, a vida do discípulo, não enfrenta dificuldades e lutas. Mas que em algumas dificuldades e lutas, Deus proveu sinais maravilhosos para mostrar o seu poder também sobre essas coisas. Vida do crente é vida de sofrimento, luta, perseguição. Eu já disse isso para vocês, vou dizer de novo. Eu amo missões, amo os missionários. Feliz o Edifânio estar aqui com a gente hoje, a Ellie, que é uma missionária aqui no Brasil, membro de nossa igreja. Estou feliz com a possibilidade da Igreja Batista da Graça enviar um missionário lá para Portugal, um assunto que a gente vai lidar aí na terça-feira. Eu amo. Mas se tem uma coisa que deixa o meu coração triste, é como os missionários, querendo chamar os missionários, eles fazem uma leitura completamente incorreta do livro de Atos. Para dizer que os discípulos de Jesus estavam lá confortáveis em Jerusalém, muito preguiçosos na sua condição, e aí, então Deus trouxe a perseguição para que eles fossem despertos para missões. Se você lê o livro, é claramente o contrário. A perseguição veio pelos discípulos justamente pela fidelidade deles. Estevão morreu porque pregou: Jesus é Deus. Foi a fidelidade deles que trouxe sofrimento sobre eles. E essa é a realidade do discípulo de Cristo. Na sua fidelidade vai gerar sofrimento. E pode ser que em alguns casos Deus te dê escape desse sofrimento. Mas você precisa aprender a sofrer para o Senhor. Abre a sua Bíblia comigo aí em 1 Pedro capítulo 4. Deixa marcado em Marcos que a gente vai voltar aí, mas abre em 1 Pedro capítulo 4. Olha o que o apóstolo vai dizer aí com muita clareza. O apóstolo Pedro, que é, por assim dizer, mentor de Marcos, e que contou para ele a respeito da sua vida diante do Senhor, que ouviu aquele chamado de Cristo para ser testemunha, e de que sinais maravilhosos o acompanhariam. E o apóstolo Pedro, que viu esses sinais, realizou muitos deles. Olha o que ele diz no capítulo 4 da sua primeira carta. Olha o verso 1. Quero ler a primeira frase aí para você. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Já está falando para você pensar aí em sofrimento. Aí agora vai lá para o verso 12. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso.
Ser cristão é sofrer. E ser cristão é sofrer porque ser cristão é mostrar que Cristo é muito maior do que qualquer coisa dessa terra. Cristo é muito maior do que qualquer coisa que essa vida possa oferecer para nós. Qualquer coisa que Satanás e o seu sistema mundano, nas concupiscências da nossa carne, do nosso coração, possa tentar dizer para nós que é superior. E nós sofremos então, porque desejamos ser fiéis ao Senhor somente. Cristo, de maneira que está dizendo, o sofrimento vai estar presente. Vou dar livramento, como deu em muitas vezes, mas não se engane. Marcos aqui então, irmãos, não está dizendo que não há sofrimento para o cristão, mas que o cristão será atacado. Será atacado. E aqui então eu quero dizer para você, você precisa aprender a sofrer para Cristo. Você precisa aprender a colocar Cristo como supremo em sua vida, como o maior valor, e aprender a se desprender das coisas passageiras dessa terra. Pelo nome de Cristo, você precisa estar disposto a perder posses. Você precisa estar disposto a perder reconhecimento, disposto a perder relacionamentos e disposto a perder a sua vida. Pode ser que o Senhor te livre. Pode ser que a serpente não te mate. Pode ser que a coisa mortífera que você beber não vai te matar. Pode ser que a doença será curada. Mas você precisa aprender a se dispor a sofrer por Cristo, expressando que porque Ele vive, Ele é a coisa mais valiosa, mais gloriosa que existe. E a riqueza da glória de Cristo é o nosso testemunho para o mundo. E foi por isso que eu chamei hoje à tarde no nosso grupo, especialmente os pais daqui. Porque você, como pai, você precisa saber que o seu testemunho inicial é para os seus filhos. Você precisa ensinar na sua casa para os seus filhos que Cristo é mais valioso que qualquer outra coisa. Se você não está disposto a perder no seu dia a dia para Cristo, como seus filhos crerão nele? Porque a dureza do seu coração em crer que Jesus é supremo. E não só isso, você precisa ensinar os seus filhos a sofrer por Cristo. Coloque limite nos seus filhos, pelo amor de Deus. Não seja mundano, dizendo: o meu filho não vai sofrer, o meu filho não vai passar pelas coisas que eu passei. Por que não? Se o próprio Deus morreu na cruz, quem é seu filho que não vai sofrer? Pelo amor de Deus, gente, olha como está o mundo, pela falta de limites dos pais com as crianças. Que loucura, você não está vendo para onde está indo as coisas? Pelo amor de Deus, diga não para o seu filho, faça ele parar. Faça ele parar. Diga assim: não, isso vai te levar para o inferno. Não deixe o seu filho sofrer como um ladrão, como um mentiroso, como aqueles que estão metidos na vida alheia, mas que sofra como um cristão, testemunha de que Cristo é excelente. Ensine isso a ele. Ensine isso ao seu filho, pelo amor de Deus. Dê limites ao seu filho. Ensine-o que o inferno é um lugar onde os rebeldes queimarão na eternidade. É isso que é o inferno. A consequência final do pecado é fogo eterno, no lugar que o fogo não apaga e o verme não para de comer. É dor física real. E você precisa falar para o seu filho: meu filho, nesse caminho que você está, você vai para o inferno. Então se arrependa. Se arrependa. Mostre para ele com uma palmada, com uma cintada.
Porque a vara foi estabelecida pelo próprio Deus como um caminho para você livrar o seu filho do inferno. Mas você precisa aprender a sofrer. Você precisa aprender a se restringir e a dizer não para si mesmo. E aí depois dizer também para o seu filho: não, não, não. Testemunho começa na sua casa. Testemunho começa na sua casa. Depois aqui, depois para o mundo. Tenha misericórdia dos seus filhos. Coloque limites sobre ele, para que a alma dele não pereça no inferno. Para que a alma dele não pereça no inferno. Você ama o seu filho? Você ama o seu filho de verdade? Coloque limite para ele. Agora, se você ama você, e você está esperando que o seu filho tenha toda a ação de provar que você é excelente, e você está esperando que o seu filho cresça para dizer: ai, como a minha mamãe é legal, ai, como o meu papai é legal, meu pai é o melhor pai do mundo, minha mãe é a melhor mãe do mundo, dando a você toda a sua realização daquilo que você não conseguiu, e a realização do seu fracasso que você não conseguiu, e aí você coloca isso sobre os ombros do seu filho, para ele realizar para você, você vai destruir o seu filho. Você vai destruir o seu filho. Testemunhe de Cristo. Testemunhe de Cristo, a excelência suprema do Senhor, que não há nada que se compare a Ele. Não é a falta de um iogurte que vai tirar a nossa alegria. Não é a falta de um carro zero que vai tirar a nossa alegria. Não é a falta da melhor escola, Harvard, que vai tirar a nossa alegria. Porque Cristo vive. E é isso que ele vai dizer no final. Olha o que Marcos vai dizer. Por que a gente pode sofrer? Porque o verso 19 diz: de fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhe falado, foi recebido nos céus e sentou-se à direita de Deus. Ah, meus irmãos, de fato o Senhor vive. E a gente precisa entender o que está acontecendo aqui. A gente falou um pouco sobre isso de manhã, né? De como Cristo foi elevado sobre toda autoridade, sobre todo domínio, sobre todo poder, qualquer tipo de força, Cristo está elevado sobre ela. Mas eu quero falar um pouquinho dessa frase aqui, sentado, porque para a gente sentado é descanso, né? E muitos vão achar que Jesus subiu ao céu e se assentou para descansar. Eu trabalhei muito, agora vou dar uma relaxada aqui. Mas não é isso que Jesus está fazendo, não. Jesus não está sentado porque ele é uma velhinha no ônibus que precisa do lugar para sentar. Ele está sentado no trono. E quando o rei senta no trono, ele senta no trono para reinar. Ele senta no trono para determinar. Ele senta no trono para dizer o que vai acontecer. E é por isso que Cristo está sentado no trono, governando todas as coisas. E por isso nós podemos ter a confiança de sermos testemunhas dele e entregar a nossa vida para ele. Porque de fato, Cristo foi recebido no céu e sentou-se no trono à direita de Deus Pai. E como diz o nosso credo, de lá ele vai voltar para julgar vivos e mortos. E Marcos termina de maneira bela dizendo que os discípulos então creram no Senhor. Eles creram. E como que a gente sabe que eles creram? Porque eles foram. Eles foram e pregaram por toda parte. E o Senhor, cooperando com eles, assentado no seu trono e reinando, determinando o que aconteceria com eles, os sofrimentos dos quais eles seriam libertos, os sofrimentos dos quais eles receberiam e sofreriam. A palavra foi seguida pelos sinais que se seguiram. Cristo realizou a obra de salvar homens e mulheres pelo testemunho fiel dos discípulos. E é isso que nós somos chamados a fazer, com toda a coragem, intrepidez, sem vergonha do Evangelho, sem vergonha de Cristo. Cristo vive, está sentado no trono, reinando sobre nós, e está conosco até o fim dos tempos. Pode confiar em Cristo, pode descansar em Cristo, a gente pode sofrer por Cristo, mas especialmente nós nos alegramos e ansiamos nosso encontro com Cristo. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito,